Olá pessoal, mais um vídeo nós vamos gravar apresentando hoje um recurso bastante interessante do Excel, que é o recurso de caixa de seleção ou simplesmente checkbox. Temos disponível aqui uma lista de despesas, podem ser listas de despesas de casas, despesas do escritório, enfim, e suponhamos que tu pretendas fazer o controlo desta mesma lista, de forma eficiente, de forma dinâmica, de forma muito prática. Eu quero apresentar-vos esse recurso que está disponível na guia Programador, que é o recurso Checkbox ou simplesmente caixa de texto ou caixa de seleção. Mas para termos disponível este recurso, é necessário que ativemos a guia Programador. Na maioria dos computadores, a guia Programador não fica disponível, mas para ativarmos, basta acessarmos na guia Ficheiro, selecionarmos as opções aqui abaixo, e selecionamos a opção personalizar freezer. Repara que aqui vem listado todos os separadores ou todas as principais guias do Excel. A nossa guia programador, no meu caso, está ativado, mas pode dar-se o caso que no seu não esteja ativado. Caso não esteja ativado, basta pressionar ou em ativar aqui e dar aqui um OK. Tá? Olha, estou ficando sem cara. Então, eu já ativei aqui a minha opção. Então, eu vou fazer a ativação das minhas caixas de seleção. Para o efeito, eu vou pressionar aqui em inserir e vou selecionar o controle. Clicando aqui, eu vou desenhar o meu controle numa das minhas células, por sinal a primeira, e ela estará posta aqui e com o nome da respectiva caixa de seleção. Então, eu vou selecionar e vou arrastar até abaixo para que todas as células estejam preenchidas com uma das caixas de seleção. Então, o passo seguinte é apagar os respectivos nomes que aqui está. Basta clicar uma ou duas vezes sobre a célula, sobre o controle. Eu vou clicar aqui uma vez sobre ele. Clico uma vez, pressiono o delete, pressiono continuamente o delete. Ao pressionar, basta pressionar fora, o nome vai apagar novamente para este aqui. Eu vou pressionar, ele dá um pouco de trabalho quando já está aqui o nome, mas com jeito, clicando fora, ou clica sobre o nome, ele vai aparecer a opção para editar ou apagar. Então pressiona em delete, continuamente o nome vai apagar, basta clicar fora, repara que o nome já desapareceu. Vou fazer o mesmo para todas as opções. Clico sobre ele, Ctrl ou Delete, simplesmente apago o nome do controle, faço o mesmo com as outras opções, Delete, clico fora para apagar o nome, pressiono novamente, Delete, clico fora, o mesmo para esta opção também, Delete, simplesmente Delete continuamente, o nome sai e por último, Delete também. Clico aqui em Delete e o nome vai desaparecer. Então, eu tenho aqui as minhas caixas de seleção para que eu possa pressionar, ativar, pressionar, ativar, ativar ou desativar e as minhas caixas de seleção já estão devidamente operacionais. O passo seguinte qual é? Eu vou clicar sobre esta mesma caixa de seleção e vou pressionar o botão ou a opção formatar controle. Nesta opção, eu tenho aqui esta pop-up aberta, clico sobre a opção ligação à célula e eu ativo a respectiva ligação à célula. Clico sobre ela e pressionei OK. Novamente, aqui, clico sobre ela, sobre o botão formatar controle. Em ligação à célula, eu clico na célula em que o controle estiver posicionado, que no caso é a nossa célula C5. OK. Novamente para esta, botão direito, formatar controle, ligação à célula, seleciono esta opção e clico simplesmente na célula respeitante. OK. Novamente para esta opção, formatar controle, ligação à célula, eu clico na célula respectiva. OK. E esta opção também, formatar controle, vou repetir para as restantes opções. Aqui também, botão direito, formatar controle,
ligação à célula, clico na minha célula, ok. Novamente, botão direito, formatar controle. Na ligação à célula, eu seleciono a minha célula respectivamente. Quando eu pressionar OK, eu tenho ativamente todas as opções. Repare que quando eu clicar OK, quando eu clicar OK, quando eu clicar OK, o Excel vai ativar as opções falsa ou verdadeira. No meu caso, não está a aparecer porque acredito que está a branco aqui o nome ou a cor da linha, mas eu vou selecionar para mostrar-vos. Vou colocar a cor normal, que é a cor preta. Repara que quando eu ativo, fica verdadeiro, quando desativo, falso. Quando ativo, fica verdadeiro, quando eu ativo, fica falso. Porque o checkbox só tem duas opções, ou verdadeiro ou falso. Quando eu ativo, verdadeiro, quando eu desativo, falso. Mas no meu caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar. Para ocultar essas informações, eu vou pintar tudo a branco. Então vai ficar assim e vou simplesmente selecionar aqui ou fechar um pouquinho mais a minha coluna, tá? Então eu tenho aqui já a minha tabela bem organizada e vou fazer a minha formatação condicional da seguinte forma. Então eu vou colocar se, vou fazer uma formatação condicional se, abrir parênteses, e vou dizer, olha, se o valor que estiver aqui, tá? O valor que estiver aqui for igual a verdadeiro, tá? Ponto e vírgula, eu quero que escreva completado ou finalizado. 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 Tanto a expressão finalizado eu coloco sempre em aspas, ponto e vírgula. Se estiver falso, estará escrito pendente. Pendente. O que é que eu estou a dizer? Eu estou a dizer que se o valor que estiver aqui na célula C4 for igual a verdadeiro, tá? Eu vou escrever, ou o Excel deverá escrever automaticamente a expressão finalizada. Do contrário, deverá escrever a palavra pendente. Quando clicar OK, a minha célula estará automaticamente apresentando os valores respeitantes. Eu vou selecionar toda a área. E repara, pendente, 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 pendente. Por quê? Porque as minhas checkboxes não estão ativadas. Quando eu clico em ativada, altera para finalizado. Quando eu clico em bom ou ativo, fica finalizado. Clico em bom ou ativo, fica finalizado. Repara, quando eu clico em ativado, é como se a tarefa que eu tenho pendente ou a despesa que eu tenho pendente já foi de facto finalizado. Então, sempre que eu pressiono em ativação, ele altera para finalizado. Quando eu desmarco, ele altera para pendente. Repara que a nossa célula ou a nossa tabela já está muito dinâmica. Mas há um outro recurso que eu quero mostrar-vos que vai tornar-vos o processo muito mais interessante. Eu vou selecionar todas as minhas despesas aqui, vou para a opção das minhas formatações condicionais, aqui em formatação condicional, eu pressiono na opção nova regra, porque eu quero pôr uma nova regra. Em nova regra, eu vou selecionar a opção utilizar uma fórmula para determinar as células a serem formatadas. Seleciono esta opção e nesta barra de fórmulas eu vou inserir o sinal de igualdade e vou clicar na primeira opção, que é a célula de referência. Tá? Eu tenho aqui os dois sinais de cifrão, ou o vulgo dólar, a pressionar ou a travar as duas células, mas eu vou desabilitar a primeira porque eu quero que ela percorra linha por linha para que ela analise despesa por despesa. Então eu vou tirar o primeiro cifrão e vou voltar a colocar um igual à frente desta mesma opção. E vou escrever a expressão finalizado. Finalizado. Que é um dos meus estados finalizados. Eu vou pressionar aqui em formatar porque eu quero formatar esta condição. Em formatar, eu vou selecionar a cor que vai aparecer quando o estado estiver finalizado. Nesta mesma opção, eu selecionei a cor em número ou simplesmente em tipo de letra. Eu tenho aqui essa opção riscado ou rasurado simplesmente. Clico aqui em rasurado. O que é que vai acontecer? Vou dar aqui um OK. O que é que vai acontecer? Quando o estado for finalizado, o Excel vai pintar a verde e vai riscar aquela despesa, como sinal de que eu já tenha resolvido, já tenha pago aquelas despesas. Então, vou finalizar pressionando o botão OK. Então, quando eu dizer que a despesa está paga,
veja o que vai acontecer. Ele altera o estado parafinalizado e pinta a verde e risca aquela despesa como sinal de que já está fechado. Repara e veja como é que a nossa célula, a nossa tabela, ficou dinâmica. Automaticamente ele é riscado, automaticamente o estado da nossa tabela, o estado da nossa despesa altera. Então, eu espero que tu tenhas gostado. Explore outras possibilidades. Podes usar este exemplo para desempenhar ou desenvolver outras possibilidades, outras atividades, outras tabelas. Então, até já e boa continuação.